Agora então, galera, vamos vamos começar a fazer as refeições dinâmicas ali. Aquilo que eu quando eu fui importar refeições, aquilo lá é chamado de refeição dinâmica, tá? Vamos ver elas então para ver como que a gente monta. É bem fácil também, bem simples. Elas vão estar aqui, ó. A gente entra aqui em alimentos e aqui, ó, aqui a gente entra para fazer a edição delas aqui. Aqui então a gente vai ter esse botão aqui, ó, que é o esconder. Então aqui, desculpa, só, eu quero só uma setinha. Esse aqui. Então a gente vai ter esconder alimentos e mostrar alimentos. Ele vai alternando entre eles. O que é isso ali, né? Então, ó, aqui só tá mostrando o resumo né, o resumo nutricional, se é fechado ou não e o nome. Quando eu dou mostrar, ele expande os alimentos, tá? Então, essa é a grande diferença do mostrar e esconder. Ele até fica aqui, ó, guardadinho, como fosse bem pequeno para não ocupar espaço, né? Quando a gente tá ocultando as linhas aqui. Aqui também tem lá, ó, acertar zoom. Ah, do nada essa birosca fica pequenininha. Não sei como que eu tô fazendo para mexer. Aqui. Mas beleza. O que que eu tenho aqui agora, tá, pessoal? O que que eu tenho aqui? Cada vez que eu clico nela para selecionar ela, para mandar ela para uma refeição, enfim, a, em vez de ela ficar aquela cor destaque, né, que a gente chama lá na frente, que é o amarelinho, o rosa, ela fica azul e fica vermelhinho. O nome fica vermelho e os componentes ficam azul. Só que tá, não sei o que, acaba não mudando. Mas daí o que, que eu posso fazer? Eu posso criar uma nova, eu posso duplicar uma, eu posso editar uma e posso remover ela também, tá? Vamos então criar uma, né? Que é o acho que é o mais importante, que as demais ali é mais tudo vai depender dessa. Então vamos aqui dar criar uma, criar refeição, sim. Aqui agora, deixa eu ver, deixa eu dar uso, tá? Deixa eu arrumar uma tela aqui pra vocês. Beleza. Aqui então eu tenho o seguinte, tá? Nome, tá? Nome da refeição, se é fechada ou não, e observação, tá? Isso aqui para começar, nós temos aqui adicionar alimento. Nome da refeição, vamos colocar aqui Ref tutorial. Ref tutorial. Fechada sim ou não, tá? Eu coloco aqui sim ou não. Se eu colocar não, é igual aquela que a gente viu, lembra que a gente viu lá? O não, ela vai adicionar o que tá aqui dentro de uma refeição que eu tô selecionando. Beleza? Dentro do espaço que eu tô mandando, pedindo pra ela aí. Sim, ela vai apagar o espaço que eu tô mandando. Ela vai limpar tudo se tiver algum elemento. E vai estar preenchendo com essa aqui. Tá? Então sim ou não que ela varia. E a observação, tá? Lembram que a gente pode colocar observação nas refeições? Quando eu faço sim que ela vai limpar, eu posso utilizar o campo de observação, tá? Então, eu posso usar esse campo aqui, esse campo aqui, esse campo aqui. Ó, quando eu uso, ó, aqui, ó. Quando eu uso com ela fechada, sim, eu posso usar aqui. Quando eu tô usando o não, tá? Quando eu tô usando o não, ele até fala aqui, ó, permitido apenas para refeição fechada, tá? Então, se você for fazer uma fechada, você pode usar isso aqui. Se você quiser, ali, se você colocar alguma solução, você pode estar usufruindo desse espaço. Como que eu começo a colocar alimento aqui? Adicionar alimento. E daí eu escolho qual alimento que eu vou trazer para cá. Tá? Então, eu até oriento, pessoal, até
pra não ficar perdido, tá? Eu vou colocar aqui um abacaxi, só pra gente saber aqui uma coisa. Eu oriento você a fazer o seguinte: como que você começa, tá? Como fica mais fácil para você montar as refeições dinâmicas? Como que fica mais fácil? Seguinte, você monta um cardápio antes, você monta uma ideia de cardápio antes, tá? Então, por exemplo, vou fazer uma, sei lá, uma dieta de 2.000 calorias, enfim. Ou você montou um cardápio para um cliente teu e quer passar aquele cardápio seu para uma refeição dinâmica. Então, você já tem um almoço pronto, você já tem um café pronto, você já tem uma refeição pronta que você só quer transpassar para cá. Então é muito mais fácil você já ter e você visualizar os alimentos e vir colocando para cá, para não ter que ficar pensando e tal. Mas assim, isso aí é mais praticidade, tá? Mas você pode pegar do zero, se tiver as manhas também, não é problema nenhum. Mas eu acho que quando eu mexo, quando eu faço, porque eu faço isso aqui pra vocês, tá? Eu ofereço o serviço que eu monto todas as versões dinâmicas, eu monto até o cardápio pronto. Então eu faço desse jeito, né? Eu pego o que vocês fazem e vou aplicando aqui em cima. Mas, então, por isso que eu comento com vocês dessa sequência. Mas assim, não é regra, é só que eu acho mais fácil. E daí vocês podem estar fazendo isso aí ou não. Então, beleza. Eu coloquei aqui o abacaxi, né, na primeira refeição que eu fiz. Primeiro alimento que eu coloquei. E aqui vamos só usar 100 gramas de abacaxi, tá? Vamos só usar um exemplo. Aqui agora, quando eu clico no abacaxi, ele aparece algumas coisas. Posso remover, posso substituir, posso duplicar e posso buscar similar, tá? Só que eu não quero colocar só abacaxi, eu quero colocar mais coisas também. Vamos colocar aqui agora, sei lá, vamos ver vamos colocar, fora o abacaxi, vamos colocar o arroz aqui, ó. Arroz branco cozido, tá? 100 gramas também. E vamos colocar mais uma proteína, para ficar um bagulho mais, como fosse uma fruta, uma proteína e um carboidrato, né? Igual a gente tá se baseando às vezes. Vou colocar aqui, ó, carne moída. 100 gramas também. Beleza. Digamos que essa aqui vai ser a minha base da refeição. A minha base da refeição vai ser essa. Abacaxi, arroz e carne moída, 100 gramas de cada. Aqui eu tenho atualizar. Então, eu posso colocar um alimento, posso atualizar. Eu posso colocar outro alimento, atualizar. Ou eu posso colocar tudo, atualizar depois. A lógica aqui do atualizar é a mesma lógica lá das refeições. Só que aqui é tudo manual. Ela não atualiza sozinho, tá bom? Aqui eu vou dar um atualizar. E ela já deu um verifique os erros, tá? Então essa tela aqui, como ela pode ter muitos erros, vocês já vão ver o porquê. Ela faz o seguinte: quando tá em erro, ela vai mostrar aqui, ó, verifique os erros. E daí ela vai falar quais são os erros que está na tela. Porque pode ter vários erros, tá? Porque aqui ela tem várias estruturas aqui que você tem que preencher. Então aqui, ó, vamos pelos erros, que daí eu vou orientando aqui, a gente aqui. Então aqui, pessoal, falta posição 1, tá? O que falta posição 1? Lembram quando eu mostrei a refeição dinâmica para vocês lá? Tinha posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, que seriam os elementos que eu estou usando. Então, aqui na posição, eu vou falar que o abacaxi vai ser um alimento, posição 1. O 2 vai ser outro alimento, então vai ser a posição 2. E a carne moída vai ser a 3. Então, posição 1, 2 e 3, porque eu estou colocando 3 alimentos diferentes na refeição dinâmica, tá? Então, eu vou colocar aqui e vou dar os atualizar de novo.
Ó, agora já ficou verdinho, tá? Já ficou... Ela já ficou é, calculada, né? Então aqui ela já calculou essas as informações nutricionais dessa refeição, os alimentos, exatamente igual como fosse lá numa dieta, como fosse numa refeição. Beleza? Bem de boa. Só que aqui eu coloquei somente um alimento em cada. Eu posso deixar só um alimento em cada? Posso. Se eu fosse usar isso aqui, por exemplo, sempre esse alimento, não tem problema deixar assim, tá? Mas a dinâmica disso aqui é deixar você colocar mais coisas aqui, tá? Pra ela poder fazer escolhas pra você. Como que eu coloco mais alimentos? Do mesmo jeito que a gente colocou. Eu posso vir aqui adicionar alimento. Fora o abacaxi, por exemplo, fora o abacaxi, o que poderia colocar de fruta, tá? Vamos pegar e por partes. Eu poderia colocar... O que tem de fruta aqui, ó? Vamos colocar, por exemplo... Vou pegar uma fruta aqui. Primeiro que aparecer aqui. Cadê? Fruta. Framboesa aqui, ó. Tá? Vamos pegar framboesa, que primeiro que aparecer. Vamos pegar goiaba, na verdade. Goiaba, tá? Eu coloco a goiaba lá. Sim, confirmo. Pessoal, aqui quando eu coloco alimento, aqui, ó. Já comentando, adicionar alimento. Aqui não tem o cancelar, tá? Aqui você é obrigado a pegar um alimento pra voltar pra lá. Ele até vai falar que você tá pegando alimento aqui, ó. Adicionando alimento no configurador de refeição. E aqui você é obrigado, tá? Pegar alguma aqui, tá? Caso de mim não queira colocar, pega uma e depois retira, tá? Então eu vou pegar aqui agora também o kiwi, ó. Tá? Já vamos pegar dois de uma vez só. E aqui você pega um por um, tá? Você não pega vários lá, não tem que selecionar vários, tá? Mas eu vou mostrar outro jeito ali, que daí você consegue pegar vários já direto na substituição. Beleza. Eu coloquei goiaba e coloquei kiwi. Esses dois aqui, eles vão estar na mesma posição do abacaxi, tá bom? Então, a posição deles é a posição 1 e a posição 1. A porção vai ser... Eu vou colocar por quanto 100 gramas de cada aqui. 100 e 100. Fechou? Vou atualizar. Ó, então, eu sei que eu tenho abacaxi, 100 gramas, que tem 57 calorias. Goiaba e kiwi tem 100 de cada também. Só que as calorias... Ó, que nem... eu coloquei goiabada, não é goiaba. Eu coloquei goiabada. Vamos trocar isso aqui, senão vai ficar muito... Vamos fazer uma coisa que faz sentido, né, pessoal? Vou remover esse elemento aqui. Vou vir aqui, adicionar de novo. Eu quero goiaba aqui, ó. Eu peguei goiabada. É que eu acordei agora, tá, pessoal? Então, acabei tendo que... Não deu tempo de gravar tudo num dia só, eu tô regravando. Tô terminando de gravar em outro dia. Então aqui vou colocar 100 gramas de goiaba. Ó, eu vou atualizar sem colocar a posição, tá? Só pra vocês verem. Na verdade eu vou fazer assim, ó. Vou tirar tudo e vou colocar atualizar. Ó. Item 5 sem porção. Porque o item 5 aqui está sem a porção, que é o peso do elemento. Item 5 sem posição. Item 5 sem a posição, tá? Então ele vai achar todos os erros e vai listar aqui. Então lembra que tinha lá falta posição 1? A posição tá aqui, ó. Então eu não trouxe o erro, porque já usei a posição. Se eu tirar até mesmo isso aqui, ó. Deixa eu até fazer isso aqui, ó. Se eu vim aqui tirar a posição 2, ó. Então aqui eu tenho posição 1, posição 3. Eu pulei a 2. Ó o que ele faz quando eu atualizo. Ó. Falta a posição 2. Então eu tenho que respeitar a ordem, tá? Posição 1, posição 2, posição 3. Eu posso colocar até 20 posições. Que são 20 elementos que eu posso usar na refeição. Então eu posso usar até da 1 a 20. Tá? Então, e eu tenho que seguir a ordem. Então falta a posição 2 e ele falou. E tem 3 sem posição também. Ele adicionou isso aqui. Então vamos arrumar aqui. Ó, posição 2 e posição 1. E aqui eu vou colocar 100 gramas. Atualizo. Beleza, agora tá,
os valores estão certos. Aqui então eu tenho 100 gramas de cada. E o valor nutricional de cada está aqui, tá? Como é fruta, ele deu próximo já, tá? Já deu perto aqui. Só que eu posso ajustar melhor ainda, tá? Então, por exemplo, aqui agora, esse ajuste sou eu que faço, tá? Então, por exemplo, aqui em goiaba tá com 60. O que acontece se eu colocar 90 gramas aqui, tá? 90 gramas aqui. Atualizo. Ó, foi para 54. Tá? Ficou mais próximo. Eu vou deixar mais próximo. O kiwi, se eu colocar 90, como que fica? Ó, ficou próximo também. Então, beleza. Vamos considerar que tá equilibrado, tá? Aqui agora temos arroz branco e carne bovina. No arroz branco aqui, a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Vamos colocar manual primeiro aqui para vocês verem um método e depois faz outro jeito. Adicionar alimento. O que eu posso colocar aqui junto com o arroz, tá? Eu vou nem usar os filtros aqui para pegar a substituição para vocês, tá? Porque isso aqui ele vai me ajudar em outro lugar lá diretamente. Mas só pra gente entender a metodologia. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui pegar aqui um macarrão, né? Macarrão, batata, enfim. Vamos pegar aqui a batata. Batata inglesa aqui, ó. Vou pôr também 100 gramas para começar. Posição A2, que é a mesma posição do arroz. E vou atualizar. Aqui então eu vou ter 100 gramas de arroz, que são 124 calorias. E 100 gramas de batata são 52. Então aqui eu tenho que acertar, tá? Então eu tenho que fazer o equilíbrio na posição 2. Então, sei lá, se aqui deu quase o dobro, tem que jogar uns 250 gramas. Deixa eu ver, 250. Atualizar. Ó, 130. Vamos colocar 240. 126, ó, tá perto. 235. Ó, ficou bem pertinho, tá? Então, 235 gramas é a equivalência aqui do arroz. Fechou? Eu equilibrei a porção ali. Então, esse equilíbrio sou eu que controlo, tá? Se eu quiser que fique bonitinho, eu faço esse equilíbrio certinho entre os alimentos daquela posição. Nota, vocês já perceberam que alguns estão ficando azul e alguns ficam preto, tá? Por que tem azul e por que tem preto? Quando fica azul, é o alimento que está sendo somado naquela posição aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho 3,1 aqui, ó. Ele tá pegando o valor nutricional do abacaxi e tá somando aqui. Aqui ele pega do arroz, soma aqui o arroz e joga aqui. E a 3 só tem por enquanto, ele só pega ela, tá? Então, se eu não colocar uma referência que eu queira, por exemplo, aqui, ó, a referência, se eu quiser falar assim, ó, eu quero que você use como referência o valor do kiwi. Eu venho aqui e coloco o sim aqui, ó. E vou atualizar. Agora, o kiwi que está sendo somado, tá? Ó, o kiwi ficou azul e os valores estão sendo utilizados do kiwi aqui, ó. Beleza? Claro, é tudo muito próximo, né? Porque a gente tá fazendo o equilíbrio. Mas a questão exata, tá? Ó, a soma exata são esses alimentos. E eu tenho que colocar né? Eu posso colocar alimento de referência por posição. Então eu posso pôr 1 aqui. Se eu colocar 2 aqui também, ó. Se eu vim colocar aqui também, ó. E atualizar. Ó, ele deu um erro, ó. Posição 5 com mais de uma referência. Posição 1 com mais de uma referência, tá? Então ele até fala, ó. Aqui tá errado. Ficou até vermelho, né?
Então eu vou tirar uma por referência, atualizo. Beleza, tá? Então todos os erros que eu posso gerar aqui, ele vai me avisar. E caso eu não coloque uma referência, eu não crie a referência, caso eu não informe isso para ela, ela vai pegar o primeiro alimento daquela posição, que tem o abacaxi, o arroz, a carne aqui, né? Então, eu posso informar, mas eu não sou obrigado. E quando eu não informo, ele pega o primeiro que aparece, tá bom? E se eu não me engano, ele coloca em ordem alfabética sempre aqui, tá? Beleza. Então, coloquei o abacaxi, equilibramos as porções ali das frutas, colocamos arroz, equilibramos a porção do arroz. Se eu colocasse mais alimentos aqui, todos os alimentos, entre eles a 2 aqui, eu precisaria deixar equilibrado, tá? Na 3, que é a carne, eu posso fazer a mesma metodologia. Eu posso vir aqui, adicionar alimento, pegar o alimento, colocar a porção e vir colocando porção nele até ficar equilibrado com uma entre elas ali. Mas tem um jeito mais rápido de fazer isso. Como eu quero colocar alimentos que sejam substitutos entre eles, né? Então aqui agora, vamos carne moída, né? Isso que eu quero buscar. E dou um buscar similar, tá? Buscar similar. Ele vai perguntar se eu quero fazer isso aqui mesmo, né? Tá, eu confirmo. Aqui então, galera, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte. Eu tenho todas as informações aqui, ó. Posição do alimento que estava lá, que é a 3. Qual alimento que é, a porção e a parte nutricional desse alimento, tá? Então essa aqui é a minha referência. É esse cara, alimentos parecidos a ele, que eu quero achar. Beleza? Então isso que é buscar similar. Aqui, ó, eu vou ter o seguinte. Aqui eu tenho diferença para menos, diferença para mais. Como assim diferença de... Essa porção aqui, 100 gramas, eu vou ter a carboidrato zerado, então meio que desconsidero. Mas eu vou ter 26 gramas de proteína. Então se eu falar que eu quero 1% a mais, eu quero mais 2,6. Então vai lá, sei lá, dá 28 alguma coisa. E 1% a menos vai dar aqui 24, 23 alguma coisa, tá? Então essa porcentagem é a diferença dessa posição aqui para um alimento que ele vai achar, que as calorias fiquem próximas, tá? Então vamos ver ela rodar que fica mais fácil de entender. Então eu posso configurar uma faixa de busca, então, conforme as características, ou se não, ele vai trazer todos os alimentos que a gente classificou igual. Lá, lembra quando a gente classificou os alimentos com substituição? Então todos que estiverem classificados iguais à carne moída aqui, ele vai trazer, independente de porcentagem, tá? E daí os outros alimentos em torno, ele vai trazer para cá. E ele compara com todos os alimentos da lista, tá? Então lá tem 200 alimentos na lista de alimentos, ele faz todos os alimentos, ele coloca a porção que dê igual aqui a caloria e compara como ficou. Se ficou dentro, ele deixa, se não ficou, ele vai tirar fora, tá? Vamos ver que funciona, fica mais fácil vocês entenderem. Então aqui, ó, vou colocar aqui 1% em cada, só pra gente ver, iniciar assim, tá? Eu vou dar buscar, ó. Sim. Ó, ele trouxe vários alimentos aqui pra gente, tá? Vários alimentos mesmo. Note que todos os alimentos têm o asterisco no final. Asterisco, 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 ó, todo sem asterisco. Os alimentos que têm asterisco são alimentos que estão classificados igual, tá? Então, alimentos com asterisco é alimentos que ele trouxe sem ser a porcentagem aqui. É alimentos que ele trouxe pela classificação, não pela característica de valor. E aqui, ó, só tem alimento com asterisco, ó, não tem outro alimento. Deixa eu ver se aqui abaixo tem mais.
Ó, só tem alimento com... Ó, só tem alimento com característico. Com asterisco. Então, ele não achou nenhum outro alimento que não seja, né, nessas características, né? E o que ele fez? Ele pegou todos os elementos e ele fez o equilíbrio, tá? Então, ó, eu tenho 20 pelas calorias que ele equilibra, tá? Então eu tenho 100 gramas que me dá 200 calorias. Então, para eu ter aqui, ó, 211, 210, 202, 205, 3, 196, então ele faz uma prévia, né? E sempre de 5 em 5. Então, ele jogou que 5 gramas a menos, a diferença seria maior. Então, ele jogou para mais, tá? Então, ele faz sempre essa comparação. E com todos, ó. Então, aqui, todos os alimentos que ele trouxe para cá, ele trouxe se baseando por isso, né? Então, ó, 201, 203, 3, 1, ó, 206, tá? E aqui a porção tá correspondente, tá? Então, ele já faz essa equivalência pra gente. Só que, digamos que eu quero fazer um outro elemento, tá? Vamos fazer, vamos mexer aqui, ó. Ah, outra coisa aqui, ó. Aqui também, ele já trouxe também, é o seguinte aqui pra gente, tá? Ó, valores entre. Deixa eu até dar o zoom aqui, ficar mais fácil de ver. Então, esse cara aqui, peraí, aqui. Então aqui, ó. Aqui vai ficar mais fácil de entender. Então, 1% a mais, 1% a menos, para menos e para mais. Como aqui é zero, ficou 0, 0, tá? Então não tem uma diferença de valor. Aqui, se ele for buscar alimentos iguais a ele, então ele vai ter que achar um alimento que tenha 0 carboidrato, tá? Então, por isso que às vezes ele não achou. Proteína, 1% a menos, 1% a mais. Então, ó, 25,7, né? E 26,2. Então, ele vai achar alimentos que nessa faixa aqui sejam equivalentes aqui, tá? Nossa, aquela hora eu falei 2, né? É 10% que eu falei, é 1% de 22 ali, é 0, alguma coisa. E aqui a mesma coisa, gordura, né? 1% a menos, 1% a mais. Então, comparando com 11 gramas, ele jogou menos 1% e mais 1%, tá? Vamos mudar os valores aqui pra gente ver um pouco diferente. Então aqui, ó, o que eu posso fazer? Como é 0, eu posso falar assim, 0 e 0. Quando eu coloco 0 na diferença, eu falo que independente do valor do carboidrato, pode trazer para mim. Se os outros que tem comparação estão ok, tá? Então, caso a proteína estiver ok, gordura estiver ok, o carboidrato não tá. Mas beleza, eu não quero ver o carboidrato, tá? Então, eu tenho também essa logística. Então, eu vou falar aqui, quero 10% a mais, 10% a menos, né, de proteína. E a gordura, eu também não vou ligar, tá? Então, carboidrato e gordura eu não quero. Eu só quero saber que vai bater correspondência de caloria e vai ter a faixa de mais ou menos 10% de proteína no final. Beleza, vamos ver se ele vai achar alguma coisa. Então, vou tirar isso aqui. Deixa eu tirar aqui o zoom aqui. Pra cá. Vou mandar buscar. Sim. Ó, ainda não achou nada, tá? Não achou nenhum alimento que esteja com essas características. Vamos aumentar aqui a porcentagem, colocar 50-50. Vamos ver se ele vai achar alguma coisa. Eu acho que é porque talvez não vai achar porque eu já coloquei todos os alimentos. Opa, ele achou. Com 50% ele achou, tá? Então vamos abaixar um pouquinho aqui, ó. 30, 30, 30. 30, 30. Beleza, ele achou algumas coisas aqui e já dá pra gente ter uma ideia. Então aqui, ó, pra gente se basear, qual que é a lógica, qual que é a método. Então, a proteína que eu estou mandando ele buscar, 100 gramas, ele tem 26 gramas de proteína. Então, eu posso procurar 30 a menos e 30 a mais, 30%, né? Então, ele vai buscar um valor de referência de proteína que esteja entre 18 gramas aqui, até 33, até 34 quase, 33,8, tá? E as calorias estejam próximas, tá, pessoal? Então ele vai equilibrar e vai ver quanto que dá o resultado de porção. Aqui, ó, ele achou várias coisas, ó. Ele achou aqueles alimentos
com o, o asterisco, né, que ele vai sempre trazer, independente da porcentagem. Mas aqui, ó, ele trouxe outros elementos, alface, nossa, alface, leite, ó, o nosso novo alimento. Opa, ele não tá aparecendo pra vocês aqui. Deixa eu mudar aqui a tela. Deixa eu deixar menorzinho aqui, ó. Ó, então ele achou aqui, ó, os alface que comentei, ó, o nosso novo alimento aqui, ó, né? E achou outros alimentos. Então, por exemplo, ó, vamos ver um por um aqui, só pra gente se achar, ó. O alface que ele achou alface pra você ideia. Ó, o alface deu 1,490 kg, tá? Só pra gente ter ideia que ele equilibrou a porção para ser correspondente. Claro, isso aqui não é aplicado, então porque que ele faz? Ele vê números, tá? Ele não vê qual é o elemento. Ele vê o nutricional, se casar ele traz, se não casar ele vai ignorar. Então aqui casou, só que casou com um elemento muito, né? Tipo 1 kg, não tem como comer isso aqui. Então, por exemplo, ó, mas ó, mas vamos analisar aqui. Ele equilibrou a porção de alface crespa, né? Então aqui, ó, 203 calorias. E dentro dessas calorias, ó, eu tenho 20,1 de proteína. E 20,1 tá dentro da faixa que eu tô buscando. Então ele manteve o alimento. Aqui embaixo o alimento foi a mesma coisa. Vamos ver aqui para baixo, ó. Iogurte natural desnatado. Ó, ovo. 145 gramas de ovo. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu deixar um pouquinho para cima aqui para vocês verem isso. Ó. Então, ovo cozido, ó. Então, 145 gramas de ovo cozido. Ó, tem 204 calorias. Eu tô na frente aqui agora. Ó. 204 calorias. E eu vou ter aqui no ovo cozido, eu tenho 19,3 de proteína. Então, bateu a caloria e bateu aqui a proteína. Claro que a gordura talvez não batesse, porque aqui tem 13. E carboidrato, né? A carboidrato, ó, deu 0,9, então não é 0. Mas eu só pedi para ele comparar a proteína. Então eu coloco a faixa, a configuração de boost que eu quero. Vamos fazer com outro elemento? Vamos fazer com o elemento mais... Deixa eu ver, vamos fazer com outro elemento. Deixa eu dar um cancelar aqui. Vamos fazer com arroz aqui, ó. Arroz acho que fica mais fácil porque, né, com carboidrato tem mais opção. Vou fazer com esse arroz aqui. Então vamos colocar aqui 20% e 20%. Deixa eu tirar aqui. 20% e 20% aqui. 20, 0, 0, 0. Aqui, ó. Então aqui eu vou falar para ele que eu quero buscar um alimento parecido do arroz que tenha diferença final de 20% de carboidrato, ignorando gordura e proteína. Então vamos mandar buscar aqui. Ó, ele achou aqui várias coisas. Então, ó, todos esses alimentos que ele trouxe, ele equilibrou a porção, tá? Então, as calorias aqui, ó, estão correspondentes à caloria do arroz. E o carboidrato aqui de todos os elementos aqui estão correspondentes aqui nessa faixa, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos dar uma analisada, ó. Nós temos abacaxi, 230 gramas, então abóbora, várias coisas aqui, várias coisas, ó. E alimentos com asterisco. Alimentos com asterisco quer dizer que esses alimentos estão na mesma classificação lá de substituição. Beleza? Então deu para entender a metodologia aqui, pessoal? Deu para entender a lógica que ele vai buscar? Eu quero também que ele busque carboidrato e busque também proteína, 20% também. Então, vamos ver se ele vai achar alguma coisa. Ó, 20, 20. Quanto maior o número, tá? Maior é a faixa de busca. Quanto menor o número, mais preciso fica, né? Mais apertado fica a busca para ele. Ó, vamos ver o que ele vai achar. Ó, ele achou algumas coisas. Então, o abacaxi ainda manteve, ó. O abacaxi, como aqui só tem 2,5 de proteína, a faixa ficou de 2 a 3 gramas de proteína no final. Então, ó, abacaxi, a carboidrato tá dentro, proteína tá dentro e a caloria tá próxima.
tá bom? E assim vai, de todos os alimentos, ó, tá? Então eu classifico conforme eu quero buscar. Então vamos colocar aqui gordura também. Vamos colocar para ver se ele vai achar uma coisa com gordura. Gordura, vamos por 30 e 30. Se eu quiser procurar só para cima ou só para baixo, tá? Por exemplo, só para menos gordura. Não quero procurar nada que tenha mais gordura. Ele vai fazer também. Eu posso jogar para cima, só para baixo. Ó, ele trouxe, vamos ver aqui, ó. Asterisco, asterisco, asterisco. Olha, ele trouxe a laranja. A laranja. Todos os valores aqui bateram dentro da faixa, né? Para dar essa diferença ali. Mas deu para entender, pessoal, a metodologia que ele usa para buscar. Eu vou só sair aqui, ó. Eu vou vir aqui na Cardano Wizard de novo pra gente pegar os elementos agora. Então, eu venho aqui, faço o que tem que fazer. Eu faço como eu quero buscar, né? Faço o meu range aqui de busca. Eu vou colocar 10, 10 aqui em tudo. Só pra... Na verdade, eu vou deixar só 10, 10 na carboidrato, na proteína. E o resto eu vou deixar zerado, porque ela é uma fonte de proteína. Vou buscar. Beleza, ele achou aqui vários alimentos. Aqui então agora como que eu faço? Eu quero utilizar a costela assada. Eu clico aqui, 2 cliques eu seleciono. E daí ele já habilitou aqui, ó, exportar alimentos. Aqui eu já pego todos agora, tá? Então é a mesma coisa lá nos alimentos, que eu pego vários alimentos. Aqui é igual, tá? Então eu só tenho essa opção aqui. Então eu quero patinho moído, eu quero maminha grelhada, eu quero lombo assado, eu quero peito cozido desfiado, eu quero filé de peito sem pele grelhado, eu quero tilápia, eu quero... Vamos por até estrogonofe aqui, só pra gente simbolizar, tá? Estrogonofe. Poderia colocar os wheys também aqui, ó, tá? Não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Fechou? Então, aqui agora, o que eu faço? Tá? O que eu vou... Como agora que eu faço? Porque eu venho aqui, ó, e dou um exportar alimentos, ó. Exportar, eu confirmo. Agora ele volta para aquela nossa tela anterior. E aqui, ó, ele só orientou, ó, exportado, 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 ó, tudo exportado. Então são alimentos que vieram daquela seleção que eu fiz agora. A porção aqui, ó, já está correspondente, tá? A posição também já trouxe a posição que ele estava utilizando aqui. Beleza? Então é isso que eu quero, tá tudo certinho. Caso eu busque o elemento antes de colocar a posição, ele vai vir também vazio, tá? Ele vai, se já tiver preenchido, ele vai preencher, se tiver vazio, ele vai trazer vazio. Beleza, é isso aqui. Eu vou simplesmente atualizar. E agora, ó, eu tenho várias opções na 3, várias opções aqui na 3. E todas elas na 3, ó, a caloria, ó, tá muito próxima. 200, 202, 201, 202, 203. É muito difícil você deixar exatamente igual. Mas o importante é estar próximo, né? Então você faz o seu equilíbrio, você acerta. E agora, o que ele escolher aqui da 3, ó, independente do elemento que ele escolher aqui na 3, pra mim tá ok, tá? Eu estou de acordo, eu estou concordando com isso. E ele vai me suprir na minha necessidade, beleza? Então, beleza. Digamos que seja esse aqui a minha refeição dinâmica, tá? Eu dou um salvar. Sim. E ela vai salvar na lista pra gente lá. Ó, aqui que já salvou, ela destaca aqui que tá salvo aqui. Uma coisa que eu faço, tá? Até mesmo no Windows, enfim... Aqui ele organiza de forma alfabética, tá? Então, ele vai sempre arrumado de forma alfabética. O que eu faço nas refeições que eu quero que fique por primeiro, tá? Só pra você ter uma ideia. Aqui, ó, na ordem aqui, ó, eu coloco o seguinte, ó. Eu coloco uns exclamação no começo, ó. Eu coloco sempre alguma coisa antes do texto aqui, ó. Que geralmente esses caracteres, eles começam antes do A. Então ele puxa pro primeiro. Jimmy, não tem problema pra mim.
Não, isso aqui é só uma dicasinha. Se caso que você vou criar alguma coisa que eu vou usar bastante, né, para ficar sempre nos primeiros, é uma dica, tá? Porque muitos aqui, se a gente for usar um cardápio pronto, a gente não vai nem usar, não vai ficar escolhendo eles ali. Mas caso você crie uma coisa para ficar usando constantemente, você pode fazer essa manhãzinha aqui de colocar uma exclamação. É, tem vários caracteres que ele coloca por primeiro, tá? Então você consegue fazer isso, beleza? Só uma dicasinha aí para quem é, até mesmo no Windows, tá? No Windows você coloca o nome da pasta, o nome do arquivo com essa coisa. Geralmente ele vai lá pra cima, né? Quando ele ordena por ordem alfabética. Então, beleza. Fiz minha refeição aqui, né? Se eu vier aqui mostrar alimentos, ó, eu vou achar a minha refeição. Ó, cadê a minha refeição? Refeição, ó, refeição, refeição. Ó, refeição, cadê a refeição? Refeição tutorial, né? Ó, ref, jantar, J, L, aqui ó, refeição tutorial. Então tá aqui as informações da nossa refeição, tá? Então, todas as posições, todos os alimentos, tá? Então tá aqui criada já. Então aqui nós fizemos uma, né? Pra gente ter uma ideia de como que monta. Vamos executar ela pra ver. Eu acho que teve uma coisa que eu acabei esquecendo de passar pra vocês, cara. Deixa eu até confirmar isso aqui. Ó, vou voltar aqui. Vamos pra cá. Deixa eu limpar ela toda aqui. Aqui então, refeição 1. Eu vou clicar em uma qualquer, importar a refeição. Refeição tutorial. Selecionar sim. Então, ó, ele trouxe abacaxi. Trouxe abacaxi, arroz e carne de frango, né? O peito grelhado. Né, filé de peito sem pele grelhado. Vamos fazer de novo? Ó, executar outra. O abacaxi manteve. Arroz e carne bovina agora. Então, como o abacaxi e o arroz tem pouca opção, a tendência de se repetir é mais alta, né? Mas a carne, como tem muitas opções, ele pode sempre trazer uma diferente. Então, vou executar outra. Ó, a batata ele trocou, né, para batata inglesa. E eu trouxe agora a tilápia. Tá? Então, essa é a ideia, pessoal. Então, até mesmo posso vir aqui, ó. Vou, sei lá, pegar aqui, copiar esse aqui. Eu vou colar aqui embaixo na próxima. Colo aqui embaixo. Como eu usei uma refeição dinâmica, tá? Como eu usei a refeição dinâmica aqui, ó, ele também trouxe, ó, aqui, ó, ele trouxe aqui pra mim, ó. Como eu usei a refeição dinâmica, ó, ele trouxe aqui também. Então, se eu vier aqui e mandar ele executar outra aqui, ó, ele vai executar outra aqui. Então, eu já consigo ver as diferenças também, ó, que deu aqui, ó, as diferenças, né? Ó, as diferenças. Beleza? Então, essa seria a parte da refeição dinâmica. E uma coisa que eu acabei passando batido de não mostrar pra vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando eu uso um óleo... Vamos colocar o ovo. Ah, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou trocar essa tilápia aqui por ovo aqui, ó. Vai vir aqui substituições. Acho que aqui eu não coloquei ovo, né? Não coloquei aqui. Então vamos vir aqui, trocar alimento. E eu vou colocar ovo cozido aqui, ó. Ovo cozido. Selecionar alimento, sim. Ó. Aqui então, eu já tenho uma sacada, ó. Aqui eu tenho 50 gramas de ovo, tá? Aqui, ó, ovo cozido, mais ou menos uma unidade, ó. Acho que eu não cheguei a mostrar isso aqui pra vocês. Por quê? Porque o ovo cozido tem peso para uma unidade, tá? Se eu vir aqui, ó, e eu colocar ovo aqui, ó. Ó, vou pegar o ovo aqui, ó. Vou pegar só a clara aqui, ó, só a clara. Ó. Então, aqui, deixa eu pegar uma. Vou pegar um. Deixa eu pegar um alimento que não tenha a porção padrão, pra vocês verem como que ele vai vir. Porque quando ele traga com a porção padrão, ele vai trazer já preenchido. E eu não quero que ele traga preenchido.
Deixa eu pegar... Deixa eu ver algum alimento que eu não tenha porção padrão e tenha aqui marcado. Senão a gente cria um ali. É que geralmente eu sempre preencho os dois aqui. Porção padrão, aqui. Todos têm. Vamos fazer o seguinte, vou fazer lá no nosso novo alimento pra gente já enxergar isso que eu quero mostrar pra vocês. Vou vir aqui no novo alimento. Opa, nosso novo alimento tutorial. Aqui eu vou colocar alterar alimento. Vou colocar aqui peso para uma unidade, vou colocar 50 gramas e vou salvar. E vou deixar medida padrão 0. Beleza, agora já entrou ali o valor. Vou voltar aqui e vou trocar esse aqui agora por o nosso novo alimento tutorial. Ó, aqui isso eu queria mostrar para vocês. Ó. Quando eu estou utilizando um alimento, como ele veio, ele não está calculado ainda, né? Ele vem assim, ó. Ele vem informando pra gente, ó. Uma unidade disso aqui tem 50 gramas. Então, quando eu colocar o valor aqui, eu já meio que consigo ver proporcional. Opa, tem que colocar X gramas para dar uma unidade, 2 unidades, enfim, eu consigo fazer esse visual, né? Então, se eu colocar aqui, ó, 100 gramas e mandar ele, olha o que calculou, ó, mais ou menos 2 unidades, tá? Ah, se eu colocar 120, 130, ele vai ficar o número quebrado com vírgula, né? Porque a base dele é 50, então se eu colocar 120, ó, ficou 2,4. Tá, então isso aqui também é só um orientativo, né? Então, o importante mesmo é o valor, mas eu não tinha passado esse detalhezinho aqui como ele mostra, tá? E essa informação aqui que vai lá depois para a prescrição, beleza? Mas então deu para sacar, pessoal, deu pra gente ver a parte de como criar as refeições dinâmicas, né? Então, a gente consegue criar uma do zero, fazer 100% ela nova. Aqui também daí a gente consegue pegar uma que já existe, entrar aqui, ó, editar, sim. Ele vai sempre vir ela sem atualizar, se eu só atualizar aqui sem mexer em nada, ó, já tá tudo verdinho, né? Consigo já comparar. Se eu quiser voltar aqui sem fazer nada, só cancelo. Cancelar aqui, ele vai dar cancelada. Eu consigo duplicar uma, por exemplo, a gente fez aqui, ó. A gente fez aqui a nossa refeição. Cadê a nossa aqui, ó? A gente criou aqui, ó, que deu quantas calorias deu? 380 calorias aqui, ó. Então a nossa, as características estão aqui, né? Se eu quiser fazer uma mais carregada, digamos assim, eu quero ter essa base, só que com mais nutrientes, tá? Com mais calorias. Eu posso vir aqui duplicar, sim. Ele vai duplicar ela. E aqui, pessoal, os nomes também, tá? Se eu colocar um nome que já exista, ele vai falar, ó, esse nome já existe, por favor verifique. Né? Então ele vai sempre também fazer essa comparação de nomes, tá? Então aqui, ó, duplicado. Eu vou aqui em editar. Então aqui vai ser ref tutorial com mais calorias. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o dobro de tudo, tá? Então aqui é 200, aqui é 180, aqui é 180, 200. O dobro aqui vou colocar qual 170, 200, 110, 280, 190, 270, 260, 200, 340, 240. Atualizar. Então agora a minha refeição aqui passou para 760. Por que eu fiz? Eu peguei exatamente a mesma e dobrei as quantidades. Então eu tenho uma X e tenho uma 2X. Ó, então, como eu dobrei tudo, já está equilibrado. Porque já estava equilibrado antes, né? Só dobrei proporcional. Eu posso conferir aqui para ver se eu não errei nenhum número, né? Mas beleza, é isso que eu consigo fazer. Salvar. Deixa eu tirar isso aqui, salvar. E pronto, agora eu tenho a minha original que eu fiz
e depois eu tenho uma mais carregada, tá? Então eu consigo ter, depois que eu fiz a primeira, para ir copiando e fazendo as outras também muito mais rápido, né? Fora que você já tá aprendendo a fazer. O editar a refeição, né? Então, até mesmo aqui, ó, vamos editar aqui, ó, esse cara aqui, ó. E vamos colocar aqui, ó. Uma observação aqui, ó. Tutorial. Atualizo, né? Vou salvar agora esse aqui como observação. Então, quando eu vier aqui numa refeição e usar aqui, ó, importar a refeição e usar aquela ali que a gente fez por último, ó, ela vai puxar tudo que a gente fez e também puxou a observação, tá? Então, ó. Então eu consigo usar tudo que tem lá de opção, beleza? Então, vamos voltar aqui. Então a gente consegue criar novo, conseguimos duplicar ela para ficar mais prático ali de criação tudo. Conseguimos editar. E também, caso eu não queira mais utilizar, enfim, eu tenho remover. Então eu posso vir aqui e remover uma aqui. Então vamos pegar essa que eu fiz por último aqui, ó. Eu quero remover essa aqui, tá? Eu quero remover essa aqui. Então remover refeição, sim, e pronto, tá? Então ela tirou fora, ela lá, tá fora. Beleza? Bem de boa, né? Uma coisa aqui que é importante vocês verem, que é o seguinte. Lembra quando eu falei nos alimentos, quando eu altero um alimento, esse alimento é trocado em todos os locais, inclusive nas refeições, aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver nesse tutorial aqui, o que eu usei aqui de diferente pra ver. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar, aqui tem... aqui tem... aqui vai ter tudo e sempre, em vários lugares, na verdade. Mas enfim, vamos fazer... mexer no estrogonofe aqui, ó, tá? Vamos simbolizar o estrogonofe. Digamos que aqui eu tenho o estrogonofe utilizando. Eu vou vir aqui no... está encolhendo aqui, encolheu, tá? Vou vir aqui, ó, no estrogonofe. Cadê meu estrogonofe de carne? Aqui. Eu vou alterar o alimento. Sim. Aqui eu vou nem alterar nada, tá? Eu só vou salvar ele aqui para eu simbolizar que eu estou alterando, tá? Vou salvar. Sim. Então, o estrogonofe, ele é usado em refeição dinâmica. Percebam que apareceu aqui, ó, essa exclamação. Essa exclamação quer dizer que teve alguma refeição que o alimento que eu mexi teve diferença, teve alguma influência, tá? Não é que influência, ele tá lá. Agora ele não sabe o que mexeu. Então ele pede para eu conferir. Como eu sei o que eu fiz? Eu só alterei o nome, eu só alterei alguma coisa. Eu só entro na refeição, atualizo e salvo, tá? Mas caso você mexer mais coisas, mexi nas características nutricionais. Então vai lá, dá uma conferida, às vezes tem que dar uma ajustada e salva de novo. E até mesmo quando eu entro aqui, ó, aqui também vai aparecer, ó, aqui, deixa eu tirar os, ó, aqui, ó, também vai, deixa eu tirar esse cara aqui, deixa eu colocar aqui, ó, também vai aparecer. E caso, ó, aqui, ó, todas as refeições que eu fiz, aqui vai aparecer, ó, verificar a atualização, ó, no nome do arquivo, no nome da refeição, tá? Caso eu aperte aqui, ó, na exclamação, ó, ele vai clicar já nas refeições que tiveram alteração. Então essa aqui foi uma, ó. Na verdade ele vai sempre na primeira, tá? Então eu aperto aqui, ele jogou para a próxima refeição que tá tendo atualização.
Eu venho aqui editar refeição, sim. Como eu só troquei o nome, eu sei que eu fiz, eu vou atualizar, ok, e salvo. Salvou, ainda ficou lá a exclamação, aperto de novo, ó, ele foi para próximo, ele foi para referencial tutorial. Editar, sim, atualizo, pronto. Caso eu tivesse mudado alguma informação nutricional, né, eu teria que conferir os valores também. Salvo aqui. E beleza. Agora já saiu exclamação, eu sei que eu já revisei tudo. Beleza, pessoal? Então eu sempre tenho uma amarração, tá? Mexi no alimento, mexeu aqui. Eu acho que o pior caso é se você remover um alimento e esse alimento sair da lista. Então, porque ele vai simplesmente sair fora, né? E caso for algum alimento que tenha uma posição dedicada, por exemplo, posição 1, 2, 3, o alimento da 3 você eliminou e só tinha ele, vai ficar a posição 1, 2 e 4. E daí quando você for atualizar, ele vai reclamar da posição 3. E você vai ter que só corrigir essa posição 3. Mas né, são casos a casos, tá? Então aqui vocês agora estão cientes que quando você altera um alimento, você também pode estar alterando uma refeição dinâmica, tá? E o mesmo, tá? Eu não mostrei ainda, mas o mesmo caso vai ser aplicado para os cardápios prontos. Se aquele cardápio pronto estiver executando uma refeição dinâmica que está com alteração, ela vai avisar e às vezes ela não vai nem rodar. Ela não vai nem deixar rodar se você não acertar. Mas a gente vai chegar lá também. Beleza? Então aqui podemos criar novas, tá? Criar novas refeições. Podemos remover um alimento aqui, né? Vamos revisar aqui dentro. Aqui dentro a gente vai ter remover alimento, substituir alimento, né? Caso eu queira trocar esse alimento direto para um outro. Quando eu substituo o alimento, pessoal, ele troca somente o alimento, tá? Ele não faz o equilíbrio, tá? Então é como se fosse um trocar alimento, tá? Então ele faz somente troca o nome aqui, ele não troca a porção proporcional, né? Igual lá nas refeições que a gente faz. Eu posso até depois trocar aqui, eu vou deixar aqui como trocar alimento, tá? Fica até mais claro para não dar confusão. Ó, então trocar alimento, tá? Para ficar com o mesmo texto, exatamente o mesmo texto das refeições lá, os alimentos lá, né? Para não dar confusão. Então aqui eu troco o alimento, né? Somente eu troco o alimento sem fazer a equivalência. Eu posso duplicar o alimento também. Por que duplicar, Jimmy? Eu posso fazer o seguinte. Eu até tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar. Fica mais claro de mostrar. Eu tenho aqui, ó, salada de fruta, tá? Salada de fruta. Cadê salada de fruta? É aqui, ó, salada de fruta. Então, o que é salada de fruta, tá? Eu tenho aqui, ó, posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. E são exatamente as mesmas frutas, as mesmas porções, tudo igual. Só muda a posição. Então, para eu não ter que criar várias vezes o alimento, eu crio o primeiro, por exemplo, aqui, ó, abacate. Vai que eu... Porque aqui eu tenho 4 frutas na salada de frutas. Vai que eu quero colocar a quinta fruta. Eu venho aqui, duplico o abacate, duplicar, e coloco que ele é posição 5. Então agora eu comecei a fazer aqui na posição. Claro que eu tenho que refazer isso aqui para os 5, para todos os alimentos da posição 5. Então, eu venho aqui, abacaxi, duplicar, por exemplo, né? Assim. Posição 5. Ó, tá vendo que às vezes quando eu tô rodando ele tá meio que zoando os botões aqui em cima? Tá ficando, parece que fora do zoom. Eu só mexo com o zoom pra cima e pra baixo, ele já fica normal. Isso aqui é coisa dos botões mesmo, tá? Ao longo do tempo, provavelmente eu coloque tudo com ícone assim, ó. Daí ele para de fazer essas coisas assim, porque os ícones assim ele não mexe. E daí quando tem botão ele dá essas pipocadas às vezes. Mas beleza, pessoal, então eu posso duplicar o alimento,
também, né? Coisa que a gente não tinha visto. Então, mas é basicamente para isso. Às vezes você pode montar uma estrutura que você coloca 2 carboidratos. Então você coloca lá posição 1, encheu de carboidrato. Ah, mas eu quero dois carboidratos. Vai lá, coloca o segundo e duplica tudo. E assim, ele nunca vai repetir um. Como por exemplo, aqui eu tenho 4 frutas. Ele pegou a banana na primeira. Na posição 2, 3 e 4, ele não vai tentar pegar a banana. Ele vê que já pegou banana, ignora a banana e vai procurando outra opção, tá? Então ele também, entre as opções, ele não vai fazer duplicidade. Ele vai sempre ignorar, então também tem essa parte, tá? Então aqui, ele nunca vai colocar 4 elementos. Ele vai sempre colocar 4 elementos diferentes um do outro. Ele nunca vai repetir os elementos aqui. Beleza? Então eu consigo fazer também isso, tá? Então eu consigo duplicar. A gente consegue substituir, duplicar, né? Os erros aqui a gente já viu. A ideia é a estrutura de erros, que ele vai mostrando pra gente quais são os erros que a gente tem que corrigir. O buscar similar a gente viu. Filtros com diferença. Alimentos com retorno, né? Com asteriscos lá. Que ele mostra quais são os alimentos com asterisco, que são alimentos que estão com substituição igual. Alimentos com 0 calorias, tá? Então o que acontece com alimentos de 0 calorias? Deixa eu mostrar aqui. Vamos cancelar esse cara aqui. Vamos entrar num café da manhã aqui, que café da manhã tem café. Tá aqui um café. Aqui então, alimentos que tenha 0 calorias, tá? Que não tenha valor nutricional. Ó. Então são alimentos com 0 calorias. Café, chá, água, enfim, Coca Zero. Enfim, vários alimentos, né? Pode ter 0 calorias. Quando, tá? Então, alimentos 0 calorias, eu tenho algumas ações aqui. A primeira delas... acho que eu não mostrei um detalhezinho, mas eu lembrei mais um detalhezinho em alimentos lá. Mas vamos fazer aqui primeiro. Buscar alimentos, aqui eu vou buscar um similar. Então, eu vou deixar como tá aqui e vou buscar aqui. Então, ele trouxe para mim os alimentos que estão classificados igual, tá? Beleza, ele vai sempre trazer. E daí, ele vai trazer os alimentos que estão também 0 calorias, tá? Ele traz 0 calorias. Às vezes, quando é muito próximo de 0, ele também vai trazer, porque na hora que ele fez a verificação, estava tão perto de 0 que ele acabou trazendo, tá? Então, por exemplo, acho que o Tang, ó, deixa eu puxar aqui para cima aqui um pouquinho. Ele acabou trazendo 7.8 aqui, ó. Mas em algum momento, quando ele fez as verificações, isso aqui estava zerado ou muito perto de 0. Daí depois que ele fez o equilíbrio, ele colocou um pouco aqui, tá? Mas é muito perto de 0 mesmo. E daí ele trouxe todos os alimentos que tem 0 calorias. Então esse sal, por exemplo, ó, mas é 200 gramas de sal, porque quando é 0, ele não tem como se equilibrar. Ele traz a porção correspondente, ó, tá? Então, ele acaba trazendo. Claro, os alimentos que tem asterisco, tá? Tem asterisco. Ele vai trazer com valor simbólico também, tá? Mas aqui geralmente, como é 0 caloria, a gente faz o equilíbrio daí também, tá? Então a gente exporta para lá e daí acaba fazendo esse acerto depois das porções. Porque como não tem uma referência, né? Às vezes fica meio... tem coisas que acabam não tendo como equilibrar meio que sozinho, né? Então, mas ele faz ele traz informações meio do jeito que ele consegue fazer, e daí a gente acaba só tendo que corrigir esse tipo de coisa. Outro ponto que eu não comentei nos alimentos, que eu vou mostrar aqui, ó, que eu lembrei agora dos alimentos com zerados. Quando eu venho aqui, ó, deixa eu colocar aqui o alimento, vou colocar aqui café de novo, tá? Vamos pôr o café. Café aqui, ó. Aqui são 2 detalhes que eu queria falar.
Deixa eu pôr café, deixa eu pôr um outro aqui, deixa eu pôr uma fruta. Quando eu busco a substituição, caso o alimento esteja com a porção, ele vai trazer a porção equivalente. Mas caso eu busque aqui substituições e não tenha porção, eu simplesmente troco o alimento, tá? Então ele também trocou, só que não tinha porção, ele não fez o equilíbrio, beleza? Então eu consigo também trocar o alimento antes de ter a porção. Aqui, os alimentos que são 0 calorias, tá? Deixa eu tirar esse aqui. Então, por exemplo, eu tenho 200 ml de café aqui, 0 calorias. Eu quero ver a substituição, sim. Aqui então, quando for 0 calorias, ele vai sempre trazer a porção igual a do alimento. Então é como se fosse exatamente a mesma coisa. Ele vai trocar somente o nome, né? Ele vai trocar somente o alimento, digamos, entre aspas ali, tá bom? Buscando lá a questão da tabela de substituição, beleza? Então, também tem essa tratativa. Quando eu busco um alimento de substituição e não tiver porção, ele vai simplesmente pegar um alimento e trocar um pelo outro. Mas se tiver a porção, ele vai fazer o equilíbrio, beleza? Então, só para complementar esse trecho aí da questão dos alimentos. Então, aqui, alimentos, né? 0 calorias a gente viu. Editar a refeição, duplicar a refeição, remover a refeição. Então, a gente viu tudo a questões das refeições dinâmicas também, tá?